Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. 17h55. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Trazendo o Lênio Streck. Parece que o Lênio hoje está mais calmo. Parece, né? Parece. Está tranquilo, Lênio? Vai visitar o Trump, é por isso? Hein? Tranquilo. Vai para... Agora, tu que é contra os Yankees, tu vai lá pro meio dos Yankees. Claro, mas eu adoro. Todo comunista adora. Eu adoro. Segundo o Gustavo Vitorino é comunista. Ah, sim, mas o Gustavo Vitorino... E ele, quando eu ouço o Gustavo Vitorino, cada posição dele, antes dele falar, eu sou contra. Mas tu foi quando para os Estados Unidos? Semana que vem. Fica quanto tempo lá? Até final de julho. Pô, parabéns. Quisera sê-lo. Maravilha. Doutor Luiz Roberto Andrade Ponte. Este nome com a bandeira na política brasileira e na engenharia brasileira. A gente acompanha há tantos e tantos anos o doutor Ponte, e hoje ele é presidente da Sociedade de Engenharia. Meu presidente, embora eu não seja sócio, eu sou do SENG, do sindicato, e sou do CREA. Não sou da Sociedade de Engenharia porque ele não me convida. Aqui nós temos, faz muito bem. Nós temos adversidades, especialmente no que concerne ao IPTU. Ô, brincando. Prazer tê-lo aqui, doutor Ponte. Vamos sair juntos nessa matéria daqui hoje. Vamos. Vamos. O senhor olha, ao meu lado, claro. Não sei a falta de convite. Claro, ao seu lado, comemorando a vitória da verdade. A vitória da verdade. Eu espero que ela prevaleça. Prazer tê-lo aqui. Eu faria a arbitragem dos dois. Hoje tivemos um almoço lá na Federação, liderados pelo nosso Paulo Cruz, presidente do Sindilojas. Lá estavam várias lideranças. Eu achei que todos estivessem ao lado do aumento do imposto predial territorial urbano. Aí estava sentado ali na minha mesa, tinha lideranças, né, presidentes daqueles sindicatos, daquelas entidades, e dois deles me disseram que estavam ali, mas não são favoráveis ao aumento de imposto. Estão ali, né, para estabelecer a discussão, convocar os vereadores. Aliás, só 12 vereadores presentes. É verdade, isso é que foi uma certa decepção, porque 22 tinham confirmado. O doutor Tiago confirmou, do DEM, Eu não tenho vereador certeza, de Porto Alegre? eu que acompanhei. Ele não confirmou? Não sei se era um desconfirmado, está até aqui dentro, mas é difícil olhar. O senhor confirmou, doutor Tiago? Não, confirmei, não podia. Não podia? Não podia. Eu já tinha... A minha posição já é pública, né? Eu sei, o senhor já deu aqui no programa. Já dei aqui no programa. Eu tenho uma posição contrária ao aumento do IPTU. Eu tenho mapas aqui que a gente pode observar, provando que ele é confiscatório. Essa é a minha visão. E realmente não é do meu feitio ir lá e daqui a pouco ser desagradável, enfim. E eu, infelizmente, já tinha outras cirurgias marcadas na manhã de hoje e não pude médico, fazer né? presente. Além de vereador, é médico, né? Isso. O além de médico é vereador. Além de médico, eu sou vereador. Além de porque minha função prioritária e primordial é ser médico, né? Tá certo. Nós temos tantas questões relacionadas ao IPTU, tanto é que tem dois árbitros aqui, o nosso representante da OAB, doutor Alfonsin, né? Ricardo Alfonsin. Prazer, doutor, aqui, Alfonsin. Todo meu. E eu espero que a gente centre o assunto hoje na questão do IPTU, né? E das medidas. São 15. A favor São 15. Não, aí seria a esquerda votando com a... Quer lhe dizer que todos os comunistas da Câmara estão contra o aumento do IPTU. Mas a gente concentrar nesse assunto, que é o tema... Não é o mesmo assunto que debatemos outra vez aqui? Mas a outra vez ficou meio díspare, né? Porque, especialmente, o doutor Tiago, né, é contra o IPTU. Hoje temos uma pessoa que defende o IPTU, é a bandeira dessa defesa do IPTU, das medidas, né? São 15 medidas, 3 relacionadas a impostos, né? E sendo que as outras 12 relacionadas ao enxugamento da máquina pública. Nós tivemos junto, nós temos uma posição parecida que eu e ele.
E que vai ser parecida com a do Dr. Pontes. Chegando o doutor Paulo Afonso Pereira se fardando agora para adentrar ao gramado. Mas eu gostaria que o senhor tivesse a fala inicial a respeito do que o senhor pensa destas medidas, né, onde está incluído 3 itens relacionados a impostos. Deixa eu lhe dizer, o comando de que os brasileiros devem ser contra o aumento de impostos é mais do que correto. Nós temos uma carga tributária maior do que qualquer país no mesmo nível de desenvolvimento, de formas que é isso que leva provavelmente uma parcela grande a imaginar que o IPTU o projeto que foi enviado pelo governo trata de aumento de imposto. Ele, ao contrário do que se diz, ele é uma redução de carga tributária. É redução de carga tributária. A única coisa que ele faz é estabelecer o que a Constituição manda, que é isonomia de tratamento. Apartamento de mesmo valor tem que pagar a mesma coisa. Não pode uma pessoa pagar R$1 por ano de IPTU numa unidade que vale R$400 mil. Ele não faz outra coisa. Ao contrário, você sabe o que o projeto faz? Reduz todas as alíquotas. Porque carga tributária é a base de cálculo, que é o valor venal do imóvel, definido pela Constituição, vezes a alíquota. Se você está diminuindo todas as alíquotas, a lei de hoje tem alíquota de 6% para terreno. Isso sim que você podia acusar que era confisco, vereador. Você devia ir contra isso, sabe por quê? Porque em 15 anos, se tiver correto o valor da base de cálculo, como manda a Constituição, em 16 anos você pagou todo o seu terreno de IPTU. É 6% hoje. O projeto diminui para 3%. E aí dizem que é aumento de carga tributária. Por quê? Porque aumenta a arrecadação. E sabe por que aumenta a arrecadação? Porque os que não estão pagando começaram a pagar. Tem 250 mil imóveis que vão reduzir a carga se o projeto passar. Só que essas pessoas, eles não reclamam, eles não vão porque eles nem sabem. 250 mil tem redução da carga se o projeto passar. Agora, como regra, os que sobram, os que aumentam, que é os que estão pagando menos, são aqueles imóveis que se valorizaram ao longo dos anos em virtude de não ter sido atualizada a planta de valores. Porque é isso que mantém a Constituição, que é o valor venal do imóvel em cada ano. Por isso você tem que atualizar a planta. Como os governos não tiveram capacidade de atualizar, ficou uma coisa de louco. A maior injustiça que você possa imaginar, se você vê os números, você não acredita. Só existimos sem sair um batendo no outro, porque as pessoas não estão vendo o que é. Como é que eu posso ter um imóvel e um cara pagar 5 vezes menos do que eu, o meu imóvel de mesmo valor? Isso fere Agora vamos ver o contraponto agora. Aí não é doutor Tiago. Eu sei, Tiago, é ótimo. Eu só quero dizer o seguinte, se isto não for verdade, me diga. Não é verdade. Então me diga por onde é que você viu. Não é verdade. Onde é que você viu que não é? Porque eu lendo o projeto, eu lhe coloquei aquele dia lá na Federação que nós aprendemos, a minha geração aprendeu com muitos da sua geração, inclusive com o senhor, que a sociedade não aguenta mais aumento de imposto. A receita da prefeitura passa de 300 milhões para mais de 800 milhões. A receita, é o dinheiro que vai cair na prefeitura. Em função do empobrecimento. Mas é ruim isso, não, em função do empobrecimento. Claro que é ruim, porque empobrece a cidade. O indivíduo vai passar a ser inquilino do seu próprio imóvel. É importante que vocês peguem e calculem lá no simulador, que está equivocado também. O simulador também está equivocado, dizia hoje ao secretário isso. Mas mesmo nesse simulador feito pela prefeitura, calcule lá o IPTU. Vocês vão ficar apavorados. Porque o valor que está ali do IPTU pago não bate com o boleto. É a menos. E mesmo assim as pessoas estão apavoradas com o aumento do IPTU. São pessoas que vão ter aumento de mais de 1000% de IPTU. Assim, o cidadão vai passar a ser inquilino do seu próprio imóvel. É isso que vai acontecer. Ele vai pagar aluguel para a prefeitura. Vai pagar aluguel para a prefeitura. Vai pagar aluguel para a prefeitura. E peço que entrem no simulador e observem isso. A outra questão... Mas tem alguns exemplos assim, desculpe, algum exemplo, o sujeito tem um imóvel que vale tanto, paga tanto, por que seria muito, segundo efetivamente os números, assim,
assim, para nós vermos. Assim, Eu tenho que pode ser vários. contestado também. Eu tenho várias situações de cidadãos que têm o seu imóvel avaliado pela prefeitura por, digamos, 800 mil, por 1 milhão, por 500 mil, mas que o cidadão tem um vizinho que quer vender o imóvel há 2 anos e não consegue vender por valor abaixo desse. E esse cidadão que pagava antes 2 mil, que pagava 1.000 antes, vai pagar 8, 10 mil reais pelo imóvel. Vereador, se me permite só uma parte. Tem uma proteção contra isso. É impossível uma pessoa pagar mais do que deve no IPTU. Sabe por quê? Porque é só você Pagar mais oficiar... do que? Pagar mais do que deve. O que, Mais do que Mais deve. do que já vinha do que pagando. ele tem que pagar. Mais do que ele tem que pagar. Deixa eu Por só isso é que terminar. o simulador está equivocado, Deixa eu só doutor falar, Conte. independente do simulador. Se você tiver um imóvel que a prefeitura está avaliando demais e cobrou um IPTU maior, que é possível, raríssimo. Porque o valor do imóvel está super avaliado. Sabe por que está super avaliado? Porque as alíquotas estão errado, não votadas. pode. Não pode, porque é só você oficiar para a prefeitura. Claro. Ela é obrigada a baixar. não judicialmente então, baixa. não precisa judicialmente, a prefeitura baixa de todo mundo. Não há hipótese. Você pode até a fórmula de cálculo, aquilo é feito com fórmula de cálculo. Tem 20 tipos de construção, tem 1 milhão de localização na cidade, tem 1.000 tipos de insolação, de tudo. Doutor Então, isso Conte. varia, imóvel para imóvel tem um preço diferente. Doutor- O que existe, só que eu concluí, tem uma fórmula para calcular isso. E esta fórmula, no projeto da nova lei, dá em média 70% do valor real de venda. O governo ainda tomou essa precaução de botar menor para que haja poucos casos em que, eventualmente, um imóvel seja avaliado maior. Então, e quando você só faz um ofício. Mas a vida real não é essa. As pessoas demoram 1 ano para ter isso avaliado pela Fazenda. Não é a vida verdade. real em Porto Alegre não é essa. Para tirar uma licença para fazer um empreendimento em Porto Alegre leva 2 anos. Todos nós estamos sabendo disso. Isso é uma licença. Então, não é uma correção de assim, IPTU, é outra mas, coisa. mas a vida real não tem sido essa. A vida real não tem sido essa. A segunda questão que eu queria comentar aqui. Há 2 artigos no projeto, Paulo Sérgio, que, bom, eu não sou contra isenção de imposto nenhum para o setor produtivo da cidade. Mas tem 2 emendas que dentro dessa conjuntura, 2 artigos do projeto que dentro dessa conjuntura não são corretos. Que é um que baixa os imóveis não residenciais do centro da cidade em 25% e outro que diminui a alíquota ainda mais dos imóveis dos terrenos baldios. Então são 2 projetos que beneficiam setores da cidade, ao qual eu não sou contra beneficiar, desde que isso não venha em Qual é os prejuízo. setores que estão sendo beneficiados? O setor de lojas, hotéis e restaurantes no centro da cidade e outro que é o da construção civil da cidade. Eu não sou... Por que da veja construção bem, civil? Qual é o... que porque diminui a alíquota dos terrenos Quer baldios. dizer, estimula que fique baldio. Exatamente. É, doutor. Então, vai contra a questão do imposto progressivo. Se baixa inclusive. o IPTU do terreno baldio, está estimulando que ele fique baldio. Né? As Exatamente. pessoas- Você acha que as pessoas constroem porque o terreno é baixo? As pessoas só constroem se tiver quem vai morar. Isso é a maior ilusão da história da humanidade, é isso. O cara já é o Ninguém tem seguinte, olha, prazer em deixar o você vai terreno deixar vazio. o terreno vazio ou vai construir? Olha, o IPTU está baixo, o terreno baixou, eu vou construir. E cadê o comprador? O terreno é uma fração do valor. Isso é uma ficção. Tanto que na Constituição nós tornamos proibido ter imposto progressivo. No tempo, sim. Se você tem uma área na cidade que é importante que se ocupe, porque está atrapalhando o desenvolvimento, você bota um IPTU crescente, que está no Código Regional. Você vai aumentando o valor do IPTU e o cara diz, não, aqui eu tenho que soltar esse imóvel, senão eu vou pagar tudo que é o valor dele em 5 anos. Então, se a conjuntura é essa, se a conjuntura é de crise, e nós temos dito que Porto Alegre está numa crise conjuntural, não estrutural, Porto Alegre teve superávit em 2017, isso quem diz não sou eu, é a Secretaria de Transparência, a Controladoria do município, que fala num superávit de 163 milhões no ano passado.
né? Se não fosse assim, o Onde é que prefeito... foi esse dinheiro? Ah, pois é. Essa é a pergunta. Deve ter ido na publicidade da grande mídia, como a gente viu em alguns programas televisivos de fim de semana, ou então no aluguel de um prédio, mais de 3 milhões de reais, num centro da cidade, onde vai pagar Mas esse é contrato 45... antigo. Não, contrato de junho desse ano. Quanto? 16 de junho, 3 milhões de reais. Prédio pra quê? Um prédio para fazer os licenciamentos. Mas precisa de mais prédio. E aquele prédio da SMIC, ao lado do Rosário, que está sendo destruído ali pela corrosão do tempo, não poderia funcionar um centro de licenciamento ali? Então, Porto Alegre não pode empobrecer o seu cidadão para dar guarida há situações que realmente não vão vir em benefício da cidade. Eu faço uma provocação positiva às pessoas. Posso deixar o meu telefone no ar? Pode, não tem problema. Meu telefone é o 91342147. Peço que as pessoas façam a simulação do seu IPTU e podem me mandar para o WhatsApp. 91, quanto? 91342147. Falta Eu um vou 9. anunciar, hein? Falta um 9. É 991-34-2147. Nós vamos, antes de trazer a palavra do presidente da nossa Associação Comercial de Porto Alegre, vamos a essa mensagem do Sebrae do Rio Grande do Sul, que vem desenvolvendo os pequenos negócios, fazendo este trabalho tão importante para a nossa economia e os nossos empreendedores. Você que nos acompanha, responda aí. Tem dias que você não gostaria de ter a sua própria empresa? Tem dias que você pensa em expandir os seus negócios? Seja qual for a sua motivação, o Sebrae do Rio Grande do Sul está todos os dias ao seu lado das micros e das pequenas empresas, com projetos, orientações e consultoria. O Sebrae RS ajuda a melhorar os modelos de negócios, desenvolvendo mercados e estimulando o empreendedorismo, o que transforma você e a sua empresa. Porque a vontade de empreender pode surgir a qualquer dia. Quer abrir um pequeno negócio? Quer melhorar a sua empresa? Conte com o Sebrae RS. Hoje e todos os dias da sua vida, o Sebrae está ao seu lado. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. Vamos ao Minuto do Sesc. Minuto Sesc. Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. O turismo social é um deles. Programe suas férias com o Sesc, onde o turismo social do Sesc proporciona momentos de lazer e descanso com valores acessíveis. Oferece pacotes turísticos completos com condições de pagamentos imperdíveis. 12 vezes no cartão de crédito ou 1 mais 11 no boleto. Tudo sem juros. Os pacotes incluem passagem, alimentação, hospedagem, guia e o seguro viagem. Tudo para você aproveitar o máximo de suas férias. Passe no Sesc da sua cidade e consulte os destinos disponíveis para o semestre, ou você pode acorrer ao site do Sesc. sesc-rs.com.br/turismo/pacotes turísticos e garanta já o seu pacote. Viaje com o Sesc. Viagem com tudo. Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Minuto Sesc. Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Está aqui o nosso presidente da Associação Comercial, meu presidente. Eu quero te parabenizar, viu? Muito obrigado. Cedesse o espaço lá da nossa Associação Comercial para o encontro que reuniu quantas entidades hoje? Mais de 30. Mais de 30. E foi dito lá várias vezes que o momento era histórico, né? Aliás, histórico mesmo. Eu nunca tinha visto, nem para defender a sociedade dos aumentos de impostos, tantas empresas reunidas, né? E hoje tivemos lá esta infinidade de empresas reunidas, até eu vi alguns que estavam lá, presidentes de entidades, que me disseram que não estavam lá, mas não estavam favoráveis ao aumento, né? Estavam lá para apoiar o movimento empresarial. Na realidade, você merece parabéns porque lotou realmente as dependências da Associação Comercial com vereadores e com lideranças empresariais. Parabéns, Paulo. Muito obrigado. Paulo Afonso Pereira. Isso não foi um movimento de minha liderança ou da Associação Comercial, isso foi um movimento conjunto de várias entidades, as 30 entidades que estamos trabalhando há algum tempo, com um único objetivo,
tentar resolver ou mostrar ou criar pontos para resolver problemas de Porto Alegre, que todos nós conhecemos, são vários, seria chovendo molhado falar de todos aqui nesse momento. Mas estamos falando de IPTU. IPTU é um projeto entre os vários que estão sendo analisados. Eu acho que estamos focando muito no IPTU e deixando de olhar o outro lado, entende? Da redução de despesas, de fazer uma administração mais eficiente, né? De vermos a questão previdenciária, onde a prefeitura deve gastar esse ano um valor significativo com o Previmpa. Nós temos que ver a questão da própria gestão de pessoal, fazer com que essa eficiência seja mais efetiva, que se reduza os gastos com a folha de pagamento, que nós estamos próximos de 53%. Ou seja, aí já entramos numa questão de ilegalidade por parte, né, do prefeito. Nós não estamos defendendo o prefeito. O prefeito hoje é o homem que está lá. Nós estamos defendendo, né, ações para melhorar Porto Alegre. E ações para melhorar Porto Alegre é um conjunto de ações, talvez maior até do que as que foram propostas. Uma delas, que é a polêmica que está, enfim, nesse debate, que é o IPTU, na realidade tem vários ângulos. O vereador se manifestou que se fizesse o cálculo. Hoje eu fiz o cálculo. Eu tenho 3 imóveis em Porto Alegre. 3. 2 sobem muito pouquinho, coisa de R$100, R$130. Nos 3 anos, 3, 4 anos? Não, eu fiz o cálculo do simulador. No total? Total. E é limitado a 30% ao ano. Bom, ainda, desse aí é o seguinte, sobe 100 e poucos reais em cada um dos mais bem posicionados. E um outro que eu tenho afastado daqui, lá na Zona Sul, num bairro da Zona Sul, na Ponta Grossa, esse dobrou de valor, mas valores pequenos. Qual foi o critério que adotaram? Eu não sei, eu não analisei, mas aí fala o morador de Porto Alegre. Eu não me ressinto de pagar esse aumento se isso vier em benefício da cidade, que a gente está precisando fazer coisas, né? Nós estamos... Isso somaria ao governo do estado para o aumento do ICM, agora quando tiver que renovar o aumento do ICM? Não sei, isso é uma outra discussão. 17 para mas isso é outra discussão. Nós não estamos... Para 25 para 30? Não, nós não estamos discutindo aumento de impostos, nós estamos discutindo um pacote. Não, mas isso aí o que mais é polêmico, o outro é polêmico os funcionários que vão mandar contra, né? Obviamente, eu até não acredito que vai ser aprovado. Mas o IPTU é que bate em toda a população. Esse bate em toda. Aliás, tem uma pergunta aqui. Tão zelosos pelo aumento do IPTU, por que não se cobra aumento do IPTU de clubes e associações que alugam seus espaços, seus estacionamentos, auferindo lucro? Em compensação, o Asilo Padre Cacique paga IPTU. José Luiz Chervensky, da bairro Tristeza. Por que os clubes não pagam o IPTU? E tem uma outra questão. Grêmio Internacional não paga o IPTU. Isso é uma questão de lei, eu acho que é só propor. A Câmara, o deputado pode o vereador pode propor. Foi proposto ano passado. Sim, o prefeito, tá perguntando, o prefeito colocou isso no projeto dele e teve que retirar. Levou pau. Porque o Grêmio Internacional disse, mas como quer acabar o Grêmio Internacional? É sempre assim, você mexe em alguma coisa... O problema é que tirar alguma coisa... O problema é o seguinte, é que o que o governo poderia fazer em termos, por exemplo, de cargos comissionados, houve uma nomeação, uma enxurrada de nomeações agora, né? Foi gente nomeada até para órgão que não existia mais, né? Para esse órgão que tinha do Transurb, Transurb aí, como é que era? Eu nem sabia que existia isso. Metrô, né? Então, assim, houve uma enxurrada de novas nomeações, cargos que estavam vagos e que acabaram sendo nomeados. Assim, as distorções, nenhum vereador é contrário à correção de distorções. Tá. Nenhum vereador é contrário. Agora, o que está se observando não é isso, é um aumento claro. Na Restinga, eu vou lhe dar um outro exemplo, o senhor falou da Ponta Grossa, na Restinga tem um imóvel que pagava R$1.000, na João Antônio da Silveira, 770, para dar bem o endereço, e ele vai passar a pagar, essa pessoa vai passar R$1.600. O problema é que para essas pessoas R$600 é quase meio orçamento. Então, isso é que é muito complicado. Paulo, não falei ainda sobre isso.
Posso? Pode, claro. Bom, primeiro vamos definir o que é o aumento, né? Nós estamos falando de coisas que é um conceito que o telespectador vai pensar o que é aumento. Não estão aumentando, o IPTU não está sendo aumentado. O que está sendo aumentado é a base. Não, isso aí é semântica, né? Lênio, ninguém tudo- está de bombacha, isso é semântica. Pois é, mas Isso não é semântica, semântica de que não é aumento. É aumento. Pronto, qual é o Ele já problema? é reajustado anualmente por causa Não, dos tem que impostos corrigir, eu financeiros não municipais. posso pagar, como disse bem o deputado Ponte. Não dá, quem paga pouco... Mas tu é rico, Lênio, tem gente que não pode pagar. Não, o seu imóvel... Primeiro, não há nenhum problema que aumente a arrecadação, isso é bom para a cidade. Segundo, já que estão reclamando, a cidade precisa de mais dinheiro. Segundo, não é possível que as pessoas tenham imóveis caros e paguem pouco IPTU. Isto é inconstitucional. As Terceiro, distorções que o prefeito alega. É isso que ele vem são fazendo. distorções que ele alega. Segundo, o problema dos funcionários públicos do município. Eu pergunto para o vereador, o senhor era vereador em 2012? Sim. Pois então, o senhor ajudou a aprovar um projeto que só a despesa que ele causou... Essa foi Qual o Bárbara. projeto? O projeto não sei se o senhor possa ter votado contra, espero, o que efetivou 76 funcionários como procuradores. Não. A base de apoio... O que teve foi Então, a não, lei só estou dizendo que é orgânica muito municipal. relativo, assim, quando a gente pega uma Lei picuinha, orgânica assim, diz assim, municipal. os cargos de comissão, os não sei o quê. Se a gente pegar... Alguém aprovou. Não é uma... A gente fizer uma lista das coisas e ver quem aprovou, às vezes as coisas passam na Câmara muito rapidamente, e ver as despesas do cotidiano que os vereadores fazem. Isso não faz o volume. O que nós estamos falando Mas o é do somatório aumento faz o volume. de O 300 somatório para faz o 800. E com um cara que paga hoje X e vai pagar Y, é muito. Depende onde ele mora. Nós tínhamos 560 cargos comissionados e nós chegamos agora a 840 nomeações esse mês. Nós tínhamos, esses 2 últimos Mas por que meses, que teve foi tanto? uma... Aí tem que perguntar para o prefeito Não, por mas que o ele está senhor deve precisando ter tanto. o senhor deve ter um sentimento Não, político o nisso. sentimento político é que ele precisa aumentar e ampliar a sua base de apoio. Ah, então ele está comprando vereadores através de cargos. E está ampliando a partir da nomeação de cargos comissionados. Permite? À vontade, é debate. Eu não acredito, pelas características pessoais do prefeito, que ele faça isso. Eu não acredito. Poderá até que venha a fazer. Eu não acredito O que ele Fernando faça. Henrique Cardoso faria isso? Não sei. Não, Fez isso? Não É mais sei. fácil o Fernando Eu não Henrique sei. fazer do que o Eu não sei. atual prefeito. Eu acho. A convicção que eu tenho, pelo que eu conheço, acho que não é da índole do prefeito. Mas tudo bem. Só que tem um detalhe. Numa das tantas reuniões que nós fizemos com o prefeito, ele disse o seguinte: em tempos de greve, quem trabalha é o CC. As coisas não param porque o CC está trabalhando lá, não tem hora extra, não tem ponto, não tem uma série de coisas. Talvez, vereador, e eu não conheço a história, talvez seja aí, entende, o motivo dessa contratação, para que faça o município funcionar. Bom, eu estou lhe falando o que eu ouvi. Não é isso. Isso não é isso. Se o senhor- Assim, ó, há 16 projetos que foram para a Câmara, mostrando que a Câmara é independente. Assim, 2 desses 16 já foram aprovados. 2 já foram aprovados. Eram bons projetos, foram aprovados. Hoje estava sendo votado, vai ser completada a votação semana que vem. O Cadinho vai ser aprovado. Então, assim, se o projeto é bom, se o projeto é negociado, se a cidade está de acordo, a Câmara, normalmente, a Câmara de Porto Alegre é extremamente transparente e ela se coloca do lado da cidade. O que está acontecendo aqui assim, eu peço para as pessoas que tenham atenção, né? Para que colocar esse projeto em regime de urgência, né? Para que colocar? Isso já é um grande indício de que precisa votar de afogadilho, né? Mas ele já estava o ano passado. Não, ele foi colocado em regime de Sim, urgência mas agora. antes ele já estava, o projeto. Ele teve, era muito ruim, foi derrotado pela Câmara. Melhorou? Não, piorou. Piorou do ano passado. Com esses 2 artigos ele piorou. Mas Olha, o Nelson Nunes Toledo, boa noite, Paulo Sérgio. Pode ser do ramo, está coberto de razão, o que ele diz. Boa noite, Paulo Sérgio. Gosto de participar do programa, mas estou pensando não em quem ganha 800, 500 mil, que está reclamando do PTU. O que me dizem do povo menos favorecido que pagam a famosa casa parcelada em 30, 40 anos com salário achatado, que mal dá para viver.
Agora eu fico me lembrando, o teu IPTU nas zonas nobres aqui vai aumentar R$100. O da tua casa na Ponta Grossa vai aumentar uma barbaridade. Tudo É o que certinho. aconteceu, mas é a realidade. Porque os valores estavam ruins e mesmo... Eu quero dar um depoimento. Simplista colocar que aumentou 600%. Eu quero dar um depoimento aqui. Exatamente. Eu quero dar um depoimento da reunião de Ou segunda-feira seja, na Câmara pode de ou não Vereadores. pode corrigir o valor, ou devemos ou não devemos? A luz... O valor do teu imóvel no imposto de renda está sendo corrigido? IPTU. O teu imóvel no imposto de Não, renda mas está não sendo dá. corrigido? Mas não é dali que se O tira teu o imposto. imóvel no imposto... Só imóvel responde, estou fazendo uma não pergunta. está. O teu Não, imóvel... Porque a lei não... Não, não está sendo corrigido. E nem não. a- e nem A tua a- alíquota do imposto de renda está sendo corrigida? Mas está errado também. Isso está errado. Você quer fazer a mesma coisa com os Não, imóveis? quando é para Quer fazer a mesma prejudicar, coisa? muda. Mas o IPTU Quando é para beneficiar, não. Mas eu só queria mas te perguntar tem uma sobre agravante ainda. Precisa ou não precisa corrigir o valor dos imóveis? Eles estão hoje distorcidos. Se não, tem que Precisa fazer corrigir Só as acredita que esteja injustiças. distorcido. As injustiças, doutor, precisa corrigir. Ou seja, no mesmo prédio, um paga R$6 e outro paga 600, é óbvio que isso precisa ser corrigido. E nenhum vereador é contrário. Agora, o que está se fazendo não é isso. Está se aumentando o valor o valor de imposto dos imóveis. E faça um reparo ao que tu está dizendo. Pelas unidades financeiras municipais, anualmente, o IPTU é corrigido sim. Né? Então, o que está se fazendo é se corrigindo a mais as situações. Paulo Sérgio, eu quero dar um depoimento do que eu ouvi segunda-feira na Câmara dos Vereadores. Acho que o vereador estava presente. Eu vi líderes de comunidades pobres do morro, senhoras que vieram com certa dificuldade. Participativa, né? Todos falaram, entende, de uma maneira digna, de uma maneira que conseguiram se expressar à luz de muitas vezes de dificuldade até encontrar as palavras, mas foram lá, sabe fazer o quê, Paulo Sérgio? Apoiar o aumento do IPTU. Teve uma que, inclusive, começou dizendo o seguinte: eu não votei no Marquesan e não gosto do Marquesan. Mas eu acho que esse é um projeto relevante, porque vai colocar Do orçamento participativo? Orçamento participativo. Sete membros do orçamento foram lá direito. 7 membros. Os membros do orçamento participativo que estavam lá, né, nada contra, eles têm uma vinculação político-partidária determinada. Mas quem não né? tem? Não, eles têm. Os 7, eu acabei de ver nas notas taquigráficas, são de um partido vinculado ao governo. Né? Os 7, depois eu posso lhe passar os nomes, os 7 têm familiares vinculados a cargos comissionados do governo. É óbvio que eles vão ir lá e vão defender o governo. Pergunto o que está acontecendo com eles hoje na comunidade deles, quando eles chegaram lá com essa pérola de que foram defender em nome da... É só ir, Qual é a entrar e posição? verificar. Desculpe, a ignorância minha, eu não estou acompanhando assim politicamente, eu conheço só os dados, porque a gente fez aquele debate aqui. Qual é a posição do pessoal do PT nesse projeto? Acho que é contra. Contra também? Então, Porto Alegre tem um problema. A direita e a esquerda estão contra o mesmo projeto. Tem um sujeito que ganhou, o sujeito construiu uma casa e, de um lado, um sujeito construiu uma serraria e, do outro lado, uma fábrica. Uma trabalhava só durante o dia, outro só durante... Aí o sujeito comprou as duas fábricas porque ele não conseguia dormir, ele tinha tirado férias. Sabe o que eles fizeram? Inverteram. Esse começou a trabalhar à esquerda durante o dia e o outro. Moral da história, quando esquerda e direita se unem, o cara que está no meio se rala. Paulo Afonso, deixa eu... Mas é exatamente isso. Ela não gostou. Mas, isso. Bom, Sim, por deixa isso. pra lá. Eu não consigo já uma temos mais de explicação. 300 Como que pode WhatsApps os dois aqui. estar contra? Mais de 300 WhatsApps já entraram aqui. Não, É uma pena que não dá para entender todos. O PT Paulo, não definiu posição ainda. O PT não definiu posição ainda. Bom. O PT não definiu. E, Ano inclusive, passado se ele ia ele votar favorável. ia votar favorável. Aí se enquadra no que o senhor está dizendo. Quando a esquerda, enquadra. o PT e a posição do prefeito se juntam, é porque talvez alguma Olha coisa... aqui, só rapidamente, Tinha que vamos ter ouvir o posição doutor pela Ponte aqui. cidade, não pelo prefeito. Esta isenção aos Não, mas clubes de pela futebol... cidade, é por isso que eu tenho essa questão. Esta isenção aos clubes de futebol é um Igreja. escárnios. Igreja.
Dalto Igreja. Quadros, ele está falando, eu estou lendo no meio do... mas Ele só está não, dizendo, se tiver tem que pagar igreja também. mais, é aumento sim. Agora as isenções têm que serem ditas, Dalto Quadros. Teve um e-mail aqui que eu até me perdi aqui de tanto que chega. Eu vi aqui, entrou e já caiu audiência fora. do programa. Brigando com o Lênio. Lênio, eu não tenho aumento de salário. Brigo por mim. Faz 5 anos que eu estou com o mesmo salário. Tá conclamando que tu brigue por Esse ele. é outro assunto. Doutor. Esse é outro Paulo, assunto. a gente sempre... Não, mas ele tem direito de falar. Não, mas não vou dizer que... Olha, não fala isso porque é Esse é outro outro assunto. Não, mas não é isso que eu quero dizer. Eu só Ele dizer, tem razão. A completude do meu raciocínio. Se fosse um projeto de aumento de imposto, eu seria contra. Ponto. Eu posso estar errado no que eu estou afirmando, mas eu duvido que com as plantas, com os valores... Nós fizemos isso 20 dias na SEG, com os técnicos da fazenda, cada um levou o seu imóvel para saber quanto é que pagava. Eu ofereci assim, eu compro temor por 20% mais do que der alguma coisa. Nenhum quis vender. Nenhum quis vender. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu sou contra o aumento de imposto, eu sou a favor da redução de despesa. O escárnio do país é a despesa inútil, no empreguismo, nas aposentadorias precoces, nos órgãos inúteis. Esse é que é o tema. Agora, é preciso nós organizarmos a prefeitura, darmos uma condição de governabilidade. E é isso que as entidades estão fazendo. A vontade das entidades é votar esses projetos 16 que reduzem a despesa. Do lado de cá, é um outro assunto, é um assunto de justiça tributária. Eu não estou olhando aumento de despesa, justiça tributária só. Eu pergunto se você acha justo que uma pessoa que tem um apartamento aqui, com o mesmo valor daquele, você for numa imobiliária e diz seu apartamento vale 5 milhões, o seu vale 5 milhões, e um pague 10 vezes mais imposto do que o outro. Você acha justo que um cara... eu vou lhe fazer um apelo, deixa eu terminar o raciocínio. Se os números estão errados, não basta o senhor dizer que não é. Eu lhe convido, me dê um tempo, para nós sentarmos com os técnicos e fazermos a conta. Se o senhor achar um imóvel que esteja na nova lei acima do valor venal, eu lhe dou eu aposto o que você quiser. Para cada imóvel que se encontra, aposto o que você quiser. Mas deixa eu terminar meu raciocínio, porque senão vão entender que eu sou um defensor de imposto. Daqui a pouco estão achando, como eu construo para a cidade, esse cara está querendo aumento de imposto para ter dinheiro para fazer as obras dele. O cara que julga por si os outros, não tem nada a ver. Quem quiser fazer as obras que eu tenho, tome conta, só perdemos dinheiro nisso. Não tem nada a ver. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu só estou defendendo o IPTU, que não tem nada a ver com outro. A despesa tem que ser diminuída de qualquer jeito. Vai implodir a Porto Alegre, vai implodir o Estado, vai implodir o país. Isso é outro departamento. Aí é uma ação de toda a sociedade. E é isso que me orgulhou, porque quando os empresários se reuniram hoje, e eu pensei que estavam todos favoráveis ao IPTU, é o seguinte, nenhum ali é beneficiado com o IPTU. Todos deverão, porque são os valores do imóvel mais alto, é que teve um acréscimo. Os outros tiveram um decréscimo, 250 mil pessoas. E todos se uniram para dizer, nós não estamos aqui para corporativismo nenhum. Nós queremos o bem da cidade. Esse aqui era o mote que tinha lá. Mas chega essa diferença que vai levar para 800 milhões a arrecadação? Não, porque se eu continuar, só estou dizendo... Não chega isso, isso não é verdade. É verdade, Isto não é verdade, é doutor 60 Ponte. milhões por ano. Você sabe quanto é o aumento do IPTU? Você sabe quanto é o aumento do IPTU? Metade de uma folha de salário do mês. O aumento anual, se passar 60 milhões, é metade da folha de um mês. Não é isso que resolve. Qual é o prejuízo da Carris? Eu não estou atrás de o que é que Qual é o prejuízo da Carris? Meu caro amigo, vamos ver. Qual é o prejuízo da Carris? Paulo, tem que fazer Por uma que não pergunta. privatiza a Carris? Isso é outra coisa, Paulo. Tem que fazer Não, tudo tem que fazer- pode diminuir, nós tem que temos que fazer atuar, tudo, claro. isso. Agora, eu não vou deixar de corrigir uma injustiça tributária porque não privatizam a Carris, Paulo. Mas tem que Eu fazer só estou todas. querendo analisar a injustiça tributária. Mas- Eu não quero raciocinar se aumenta ou não aumenta. É justiça tributária, é economia, é o que diz a Constituição. Só isso, é só por isso que eu estou defendendo. Eu sou contra o aumento de imposto. Agora, graças a Deus, por essa justiça tributária, aumenta. Qual é o problema de aumentar? Vai para o hospital e dizer o seguinte, tirou da sociedade, que raciocínio pobre. Esse dinheiro foi para onde? Foi para o hospital, foi para a escola, foi muito mais bem aplicado do que aqueles que não estão pagando o que deviam pagar. Eu só vou lhe dar um exemplo. Vamos admitir que durante anos um governador do estado descuidou da fiscalização de arrecadação tributária. E foi caindo a arrecadação. E chegou um governador e disse, não dá mais para aguentar, nós vamos fazer um mecanismo de acabar com a sonegação. Vou acabar com a sonegação. Tá certo? Foi um erro do passado acumulado. E acaba a sonegação. No dia seguinte, a carga tributária, carga entre aspas,
a arrecadação foi lá para a Lua. Foi aumento de carga tributária? Pois o que nós estamos discutindo é rigorosamente a mesma coisa. Só não é sonegação, sabe por quê? Porque a lei que não foi mudada nos 21 anos não corrigiu como era para corrigir. Por isso é o mesmo efeito. O aumento da arrecadação é a cobrança de quem não está pagando o que devia pagar de acordo com a lei nacional, que é o valor venal do imóvel. Isso é uma lei nacional, isso é a Constituição, Paulo. Devia usar isso. A Constituição de valor venal do imóvel. Você só podia criticar aqui, vereador, está aqui o imóvel, que o valor dele está acima do valor venal do mercado. Se você me trouxer um imóvel assim, e é possível que tenha, eu lhe asseguro. Me traga vários. Se você nem se der um telefone aí, eu vou lhe dar o meu. Eu vou lhe dar o meu 300, a arrecadação. Se for, nós temos que consertar. A arrecadação do município passa de 300 milhões para 800 milhões ao final do terceiro ano. Isso que está dizendo é o secretário da Fazenda. Cidade limpa. Cidade limpa. Cidade limpa, o desejo de todos. Doutor Ponte, cidade limpa é o desejo de todos. Ele vai gostar dessa. Cidade limpa é o desejo de todos, responsabilidade de cada um. Faça a sua parte, descarte corretamente seu lixo e ajude a manter a cidade limpa. Baixe também a cartilha do Projeto Cidade Limpa em viamão.rs.gov.br. Prefeitura de Viamão. Juntos somos mais. Doar sangue é um gesto de amor, é um gesto de generosidade. E neste junho vermelho elusivo à doação de sangue, colabore com o Hemocentro, o órgão do Estado que atende 40 hospitais da capital e do interior. Saiba como participar da campanha no site hemocentro.rs.gov.br. Cremers, ações efetivas pela saúde. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformando em vinho e chegam à sua taça através do trabalho minucioso da Vinhos do Mundo, importando de Mendonça, do Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Ali estão os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma loja de vinhos na Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo, 1493, Getúlio Vargas, 1135, Alípio César, 203. Cooperado Unicred, a atualização dos seus dados é fundamental para mantermos a nossa excelência em atendimento e na oferta de produtos de acordo com o seu perfil. Além de todas estas vantagens, ao atualizar o seu cadastro, você concorre a uma incrível viagem à Serra Gaúcha. Acesse unicred.com.br/central-rs e coopere com a gente. É a Unicred melhorando o seu bem-estar físico e financeiro. Vamos agora ao quadro de saúde aqui no Pampa Debate com a doutora Lídia Longinotti, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, do Instituto Ecológico Kaplan. Fale, doutora Lídia. Boa noite. Sou a doutora Lídia Longinotti, oncologista clínica. Na comemoração dos 25 anos do Instituto Kaplan, imaginamos oferecer algo muito especial para as mulheres. Seguindo uma experiência exitosa em centros especializados no Canadá e na Inglaterra, criamos um programa de diagnóstico de câncer de mama em 24 horas. Isso mesmo, através de um esforço coordenado por vários especialistas, mulheres com nódulos suspeitos de mama terão a confirmação ou não da presença de câncer no dia seguinte. E isto é muito importante. Identificar o câncer de mama mais cedo possível é fundamental para a cura desta doença. Depois do tumor de pele, o câncer de mama é o mais comum entre mulheres, no mundo e no Brasil. No ano de 2016, foram diagnosticados em nosso país 58 mil casos novos de câncer de mama. E o Rio Grande do Sul é um dos estados de maior incidência. Cuide bem de sua saúde. Faça os seus exames preventivos e que detectem o câncer o mais cedo possível. Boa noite. Boa noite, doutora Lídia. Paulo Sérgio mora numa casa de madeira antiga, velha, o IPTU dobrou de valores e agora vai subir mais. Entrei no simulador. Hoje meu IPTU é quase R$1.000, vai para 1.800. Uma casa que não vale nada, só terreno, zona norte de Porto Alegre. Tá aí. Assim, ó, várias mensagens, né? Posso ler aqui, Paulo? Doutora Denise Farina, o Vou mandando para o seu e-mail, só pode ser o seu favor. O IPTU, não, mas aqui não tem... Não manda para o WhatsApp dele. O IPTU da minha casa dobra e o meu do consultório quadruplica.
Por outro lado, aceito vender ambos os imóveis pelo valor venal calculado pela prefeitura, para a prefeitura. Né? Então, e aqui tem vários. Estão pedindo seu telefone de novo aí. 991 34 21 47. Paulo César, esse negócio do aumento de percentual é tudo muito relativo, né? Na Argentina, em Buenos Aires, uma conta de luz custava $5 em apartamentos luxuosíssimos. Aí o Macri assumiu, aumentou 5.000%, claro, passou de $5 para não chegou a metade do que deveria ser. Aí vira aquela gritaria toda, ninguém quer pagar nada. O cara tinha luz de graça em Buenos Aires, até agora eu assumi o Macri aí. Era uma coisa. Então, quando fala assim, não, vai aumentar de tanto, bom, tem que ver por quê, né? Assim Quanto como que o o cara contrário pagava? também Quanto é que verdadeiro. pagava, né? Assim como o contrário, doutor, também é verdadeiro. Se o indivíduo pagava R$900 pelo IPTU do imóvel dele da Restinga, se ele aumenta 30%, ele vai aí para torno de 1.200 e para ele, dentro do orçamento dele, é complicado. Sem dúvida. Olha, aqui, os salários não foram corrigidos pelo valor venal. Pena que não exista valor venal para os salários. A solução só pode ser a venda do imóvel. Mas será que alguém compra? O Afonso Almeida de Porto Alegre. Mas se não comprar, ele baixa o IPTU automaticamente. Ele não pode passar do valor de venda, não pode passar. Isso é limite. A prefeitura colocou abaixo para evitar isso. E se algum erro, eu só vou lhe dizer uma coisa, esse cara que paga R$1, se você quer, só ligar para a prefeitura e dar o nome e o endereço. Vamos admitir, R$400 mil vale o imóvel dele. Vamos admitir que ele tem que pagar 1.000. Razoável, né? É 1.000% de aumento. Mas tem um cara que paga R$1, o senhor está batendo muito na tecla do R$1. Tem, é só falar com a prefeitura, o prefeito, mas por que o secretário da Fazenda. Porque é isso que ela está Fonte. fazendo, é só isso que está fazendo a lei. Só pode corrigir por lei, só pode corrigir por lei. A lei está fazendo só isso, Paulo, só isso. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Esse cara que paga. Por que ele não ajusta? Por que ele não ajusta? Vou lhe fazer uma pergunta. Por que ele não ajusta pontualmente cada imóvel? Por que ele tem que ajustar globalmente os imóveis? É um por um. Ele digo, não, se o indivíduo entrar hoje, pegue qualquer cidadão de Porto Alegre, se entrar hoje pedindo para baixar o valor venal, não vai conseguir em Porto Alegre. Não vai, é minha. Eu não vou, minha. Eu só lhe digo, esse cara que paga R$1, ainda assim, preste atenção que é a lei. Mas isso é um despropósito. Isso é uma falta de gestão da prefeitura. Sabe quanto é que ele vai pagar o ano que vem? Porque a lei limita 30%, vai pagar R$1,30. No ano seguinte, ele vai pagar R$1,63. Mas o imóvel dele não vai ser reavaliado dentro desse processo? Por que ele está pagando R$1? Porque não foi reavaliado, rapaz. Então ele não vai ser reavaliado. O projeto só está fazendo o cálculo correto. Não, mas então ele não vai pagar R$1,30, ele vai pagar sobre o novo valor. Não, porque tem um gatilho. Tem um gatilho. A lei limita, ninguém pode ter aumento maior de 30%. Aquele que no está primeiro ano. No segundo, mais 30%. No terceiro, mais 30%. Então, esse cara que paga se a lei passar, igual a luz da Argentina, no outro ano ele vai pagar R$1,30. Olha aqui, o que está no projeto é só no primeiro ano. Não, é verdade. O que está no projeto é só no primeiro ano. O que você vai fazer? Mas o que está no projeto... projeto... fazer o juiz ao telespectador. O que está no projeto é só no primeiro ano, que é o limite de 30%. Não é verdade. Tem pessoas que vão aumentar 400% em IPTU. No primeiro ano. Mas não é no primeiro ano. Não, no primeiro ano vai ser 30%. No... O restante vai ser nos outros anos. Tem pessoa que vai subir 1.000%. Claro, o cara paga R$1, vai pagar 1.000, mas só no fim do ciclo. A lei de vida, é o primeiro ano sobe 30%. É 3 anos. Segundo ano sobe 30%. Terceiro ano sobe 30%. Depois sobe o que tem que subir. Não. Sobe o que tem que subir. Paga o que tem que pagar para ser igual aos outros. É para ser igual aos outros. Então tem um período de ajuste. É isonomia, Paulo. Você é contra a isonomia? Você é a favor que um cara pague pelo um imóvel de mesmo valor, um pague 10, o outro pague 100? Você é favorável a isso? Você é favorável a isso? Se é assim, é óbvio que não. É só isso que faz a lei. A lei só faz isso. Mas, Paulo, acredite nisso. É que contingencialmente vão aparecer casos que parece que são absurdos porque aumenta tantos por cento. É que há uma fórmula aplicada a todos que tem o escopo de corrigir. Era um imóvel que era X vai valer 2X. Por quê? Porque ele é 2X. Claro. E tem que pagar sobre 2X. Então essa limitação de 30% ela é relativa, porque ela está
É um período de ajuste. E depois vai soltar franga. Claro, depois vai fazer a justiça. Depois vai fazer vai cacarejar onde depois de aprovado? Vai dar um limite. A lei encaminhada pelo prefeito dá a carta branca para o prefeito de, a partir do ano que vem, tem um artigo lá que diz isso, de fazer novos reajustes. Agora vamos à palavra final de cada um com Gimo e FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Paulo Afonso Pereira, nosso glorioso presidente da Associação Comercial, ele é meu presidente da Associação Comercial. E eu, na Associação Comercial, a maioria votou, teve gente contra, né? Apoiar o aumento de impostos, teve gente que votou contra. Então, eu, como sou um democrata, vou pela maioria. Eu sempre aceito a decisão da maioria. Eu só queria ajustar a palavra. Nós não estamos defendendo nem trabalhando em cima de aumento de impostos. O que nós estamos fazendo e aprovamos é apoiar o conjunto de medidas apresentado pelo prefeito para que a gente encontre caminhos para a melhoria da cidade. Dentre esses projetos todos, tem a questão da equalização do imposto predial, que está sendo discutido e muito bem discutido aqui, com muito conhecimento. Acho que a gente deve aprofundar. Quem vai definir isso? Os vereadores. Eles vão definir isso. Nós estamos mostrando... E a decisão que sair da Câmara de Vereadores, o senhor aceita? Lei é lei, né, meu amigo? Não, sim, aceita. Sim, sem dúvida. Não vai espernear. Hein? Depende. Depende. O júri de esperneantes é livre, né? Mas eu acredito que a Câmara de Vereadores vai ter sensibilidade, como tem, vai ter as suas discussões políticas, vai olhar para todos os lados, para cima e para baixo, e vai chegar a um consenso que é, na realidade, o que se pretende. Mecanismos e condições de se melhorar a cidade, que vem não nesta gestão, mas ela vem se arrastando em gestões aí que chegou num momento muito crítico. Eu lembro sempre, Paulo Sérgio, tu sempre falas isso, que quando nós assumimos a nossa primeira gestão, nós conversando, eu disse que Porto Alegre era uma cidade, era uma moça linda, mas que estava precisando de um tratamento estético, entende? Precisava ir para comparar-se a uma mulher. Uma mulher mal maquiada. Isso é uma ofensa para as mulheres. Na realidade, foi isso. Ele está fazendo uma equalização. Isso é uma ofensa para as mulheres. Isso Porto Alegre é uma mulher mal maquiada, coitada das mulheres. Ricardo Alfonso, seu Mas sempre a preocupação que o vereador está tendo é que tudo isso normalmente termina em realmente aumento de carga tributária, porque Sabe o que pode acontecer, Alfonso? Aumentar os impostos e as outras medidas, nenhuma coisa. Aí nós vamos ser contra. Absolutamente contra, Paulo Sérgio. Aí nós vamos ser contra. Quer ver uma coisa? O deputado Ponte bateu a vida inteira na questão tributária, da reforma tributária. Contra aumento de impostos. PIS/COFINS, que é uma coisa, invenção do Brasil, que é uma coisa terrível. Se não existisse o PIS/COFINS, os advogados tributaristas não teriam serviço, porque tudo que está no judiciário é problemas do PIS/COFINS. 147% aumentou nos últimos 10 anos. PIS/COFINS. O PIB aumentou 60%, o PIS/COFINS aumentou 147%. E a inflação foi de 30%, 40% também nesse período. Quer dizer, é uma coisa maluca. Isso não tem fim. E ali não foi correção de base, não. Ali foi aumento de impostos. Aí é aumento de impostos. Quero agradecer o espaço, Paulo Sérgio. Acho que essa é uma discussão fundamental, importantíssima para a cidade. Mais um motivo pelo qual esses projetos não poderiam estar em regime de urgência. Os projetos tinham que ser discutidos amplamente com a cidade e parece que colocar regime de urgência próximo de Copa do Mundo lembra outras coisas, né? Lembra outras situações. Quero dizer que a minha posição é de que realmente esse aumento de IPTU é confiscatório, vai fazer com que o cidadão seja inquilino do seu próprio imóvel e a cidade, sem dúvida nenhuma, vai perder com isso. E principalmente
os bairros mais da periferia, porque essas pessoas têm menos condições de lutar com a adversidade. Um aumento de 300, 400 reais para um imóvel no extremo sul de Porto Alegre, ou mesmo em regiões mais remediadas, como Camaquã e Zona Norte, ele acaba significando no orçamento um valor muito maior do que um aumento de R$1.000, R$2.000 em classe média alta, classe alta. Então, essa é a nossa preocupação e essa é a nossa posição. Essa é verdadeira, se ele me autorizar, eu dou o nome dele. Ele tem 3 salas comerciais. Ele entrega as 3 salas comerciais para a pessoa pagar só o IPTU e o condomínio. Ninguém quer. Ninguém aceita. Mas onde é que é a sala dele? Imagina com o onde é que é a sala dele, Paulo Sérgio? Meu telefone aqui, 9134-2147. Se alguém quiser mais dar o telefone, pode dar aqui, não tem problema. Não, vou dar meu telefone, só me devolve. Quando nós fizemos o primeiro debate aqui com o Paulo Afonso, eu tinha dado minha posição sobre essa questão da isonomia constitucional, né, que é o que a gente pode chamar de princípio da solidariedade, né, na sociedade. Né? Há uma matriz equalizadora, né, do valor dos imóveis, que não mexe na alíquota direta. Essa questão, acho que essa questão fica ideologizada. Eu não sei qual é a posição, por exemplo, quem é o Novo, esse partido novo que tem um vereador, eu acho. E qual é a posição dele? Contrário. Pois é, mas aí é o seguinte, se o Novo... O DEM, aqui temos o DEM. Se o Novo, o DEM, que digamos representa uma direita, digamos assim, ou um liberal, para ser eufemista, né? Mas, e se o PSOL também é contra... Temos um problema. Não é possível que direita e esquerda numa cidade sejam contra o mesmo projeto. É porque ele é muito ruim. Ou ele pode ser muito bom. Tem vereador da base de governo que é contra o aumento do Sei, IPTU. mas ele pode ser muito bom também. Porque não há... E se o PT votou a favor, ainda a salada está... Quer ver a questão do poder. Todos os partidos que chegam no poder precisam da arrecadação e pensam, de algum modo, a arrecadação de impostos. Todos no Rio Grande do Sul fizeram isso. Todos. Não, no Brasil inteiro. No Brasil todo. Então, tem que sempre descontar em toda essa discussão um certo percentual, digamos assim, um deságio de 30% da ideologia. Quer dizer, eu sou contra porque eu não concordo com quem está no poder. Mas se eu tivesse lá, esses 30% eu passaria por outro lado. Isso a gente tem que admitir na conversa, porque a racionalidade vai até aqui, daqui por cento é ideologia. A gente nunca sabe qual é o percentual da ideologia e qual é o percentual da racionalidade. Esse é o grande problema. A gente nunca sabe isso. E, aliás, não tem nenhuma fórmula para medir isso. Lênio, eu tenho que passar para o doutor Ponte, para o seu ponto final. Acabei. Sim, eu só quero dizer o seguinte, qualquer tipo de governo, poderíamos até ser nós lá, nós temos soluções para qualquer tipo de déficit público. Eu aumento o número de impostos, eu aumento os impostos. Essa é a solução de todo gestor público, infelizmente. Doutor Luiz Roberto Andrade Ponte. Quer dizer que se tivesse 1 centavo de aumento de não, nós estamos acreditando, senhor. Eu seria contra, para não me entenderem mal. Sim. E sou totalmente favorável, porque ele só estabelece isonomia de tratamento com os proprietários de imóveis. Isonomia. Quem tem imóvel de mesmo valor vai pagar igual. E todos eles vão pagar um valor 70% abaixo do valor venal, porque o governo tomou esse cuidado. Quem não estiver achando que é isso... O senhor comparou a sonegadores. Quem está com valor... Só não é sonegação porque está cobertado pela lei. É a mesmíssima coisa. Vou guardar bem essa sua afirmativa. O cara está pagando R$1. Eu vou dizer para um amigo meu que é desembargador. Não, pode dizer. Mas não é sonegador porque a lei o protege. Mas a lei está permitindo que ele pague R$1 de IPTU. Se a lei dissesse que ele tem que pagar o que a Constituição manda, que é o valor venal do imóvel, sobre o valor venal do imóvel, ele era um sonegador. Como a lei não foi corrigida em 21 anos, criou uma autorização para sonegar, vamos dizer assim. Aí deixou de ser sonegação. Deixou de ser sonegação. É só isso que está fazendo. Por isso é que eu sou favorável. Mas quero dar destaque é o seguinte: o mais importante é votar nos projetos que reduzem as despesas, porque o país está indo numa direção que não vai ter arrecadação que chegue. Já não tem. O Brasil já deve 75% do PIB, já paga um juro do tamanho de um bonde. Nós vamos implodir lá, no Estado e aqui. Isso não é uma ficção.
Isso é depois O de senhor amanhã. até está sendo bondoso, acho que já Então, implodiu. A prioridade. Eu já acho que a implodiu. prioridade. Até eu pergunto, vereador, você vota os outros 16 projetos do setor de redução de despesa? Assim, ó, eu tenho emendas para todos os projetos. Ah, vai votar. Isso então. depende. Isso é uma grande notícia. Não, eu vou votar com as emendas. Né? O prefeito também tem que sair, ele não é imperador de Porto Alegre. Ele tem que sentar e negociar os projetos e conversar. A forma impositiva com que estão sendo colocados os projetos. E todos foram colocados em regime de urgência. Se for votar sem as emendas, eu vou votar contra a maioria dos projetos. Muitos eu já votei a favor. Esses 2 primeiros eu já votei a favor. O Cadinho eu vou votar a favor. Termine, por favor. Não, é só dizer isso, essa unidade da entidade, das entidades, junto com a sociedade, que não é fácil, você não encontra unanimidade claro que não. Em nome do benefício da cidade, para tirar os constrangimentos que impedem. Não é só a cidade ter calçamento, é porque tem 280 mil porto-alegrenses que dependem de dinheiro do governo para sobreviver. 280 mil, é quase uma quinta parte. E se não tiver dinheiro para isso, está liquidado. E quando surge a oportunidade de fazer justiça tributária, isonomia tributária, e daí advir um ganho, como é que a pessoa pode ser contra? Eu me lembro quando o então presidente da Federação criou a União Empresarial. Tentou. Criou a União Empresarial, com a adesão de várias entidades, resultou em inimizade generalizada. Foi a última tentativa, eu lembro disso, né? Foi o nosso Mauro Kriginic, né? Ele sabe disso, até está à disposição quando ele quiser voltar a falar a respeito disso. Eu acho que o momento foi realmente histórico hoje. Parece que está se dando ao natural, em nome de Porto Alegre. É verdade. Ainda tem muita gente que não concorda com a impensidade. A minha sociedade de engenharia começou contra. Na hora que a gente mostrou a verdade, acabou. Começamos a imantar os outros. Aqui é a verdade. Só isso. Fique agora com as principais notícias do dia da sua região com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Hoje tivemos um dia de Copa do Mundo com grandes surpresas aí, ameaças de grande surpresa. Mas que foi um rolo, Portugal esteve a um passo de ser desclassificado, o Irã esteve a um passo de ser o primeiro colocado, desclassificando... Incrível, né? Você sai do inferno para o céu. Puxa vida. É uma maravilha essa Copa, né? Tá. É a Copa da desgraça dos grandes, né? Vem aí o nosso Jornal da Pampa. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.